Olá, a paz do Senhor. Vamos continuar a nossa aula sobre os segredos da liderança de Paulo. Com esse homem, aprendemos sobre sua chamada desde o ventre, sua chamada renovada em Atos 7, 8 e 9. Aprendemos sobre sua vida de preparo. O homem que se preparou para ser o melhor naquilo que era, naquilo que fazia. Paulo também foi um homem de oração. Aprendemos sobre a vida de oração que ele levava. Então, aprendemos sobre o chamado de Paulo, o preparo de Paulo, a pregação de Paulo baseada na palavra centrada em Cristo, sobre a oração de Paulo ou as orações. Agora vamos concluir sobre Paulo e as pessoas. Concluir nessa aula. Ainda temos mais um tópico para falarmos sobre Paulo e as prisões. Paulo teve amigos. Paulo precisou de alguém. Todo líder precisa. Só em Atos capítulo 9 vemos a menção de amigos. Os amigos que o acompanhavam para perseguir a igreja o ajudaram, diz a Bíblia no versículo de número 7, que eles o ajudaram a entrar na cidade. Versículo 8, eles conduziram pela mão. Versículo de número 11 diz que ele estava na casa de alguém chamado Judas. Então Judas recebeu um cego que era perseguidor na sua casa. Quando ele está cego há 3 dias sem comer e sem beber, a Bíblia diz que Deus enviou Ananias para orar por ele. Mais um amigo. Ok. Ele foi cheio do Espírito Santo e logo, versículo 20, começou a pregar nas sinagogas. Perceba, por favor, que no versículo 20, do versículo 20 ao versículo 22, há uma diferença. No versículo 20, a Bíblia diz que Paulo prega. Versículo 22 diz que Paulo se esforçou, confundiu e provava o que pregava. Entre o versículo 20 e o 22, há um intervalo de 3 anos. Quando Paulo prega na sinagoga após ser cheio do Espírito Santo, ele, no versículo 21, recebe dúvidas, críticas pelo medo dos discípulos que o ouviam, sabendo que ele era outrora um grande perseguidor, e agora estão desconfiando que ele pudesse ser alguém infiltrado tentando matar, prendê-los novamente. Então no versículo 21 diz que os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Por isso, e para isso veio aqui para levar os presos aos principais dos sacerdotes? As pessoas duvidavam de Paulo. O que ele teve que fazer? Foi embora para os desertos da Arábia. Gálatas capítulo 1. Ele passou nos desertos da Arábia muito tempo, esses 3 anos. Pregou, plantou igreja, sofreu perseguições, sim, porém no anonimato. 3 anos depois ele volta para Jerusalém a encontrar-se com os apóstolos. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele volta e agora está com mais autoridade, ele está provando, não só pregando, ele está provando que Cristo é o Senhor. A Bíblia diz, versículo 23, que passaram muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. As ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, também que os homens guardavam as portas da cidade tanto de dia quanto à noite para matá-lo. Por quê? Porque eles consideravam Paulo um traidor da tradição judaica e eles não aceitavam o cristianismo sendo pregado por Paulo, que outrora era tão amigo deles. Esses homens fizeram um plano de matá-lo, então os discípulos se reuniram, o esconderam de dia e à noite fizeram com que Paulo descesse por uma janela no muro dentro de um cesto. Paulo entrou na cidade sem ver e saiu da cidade sem ser visto, sendo carregado por um cesto. Descido, melhor dizendo, por um cesto. Dali,
ele saiu. E agora, 7 anos depois, quem vai buscá-lo em Tarso? Barnabé. Barnabé vai ao encontro dele e traz para a obra que prosperava em Antioquia o amigo Barnabé. Só que quando ele volta, é Barnabé quem o apresenta aos apóstolos para que o recebam. Para que o receba. Paulo precisou de amigos. Paulo precisou das pessoas. Irmãos, quando no capítulo 11 Barnabé vai em busca de Saulo e o traz, ali ele tem mais amigos, se firma mais com amizades justas, homens os quais ele perseguia, agora são amigos e ele vai fazer a grande obra de Deus em Antioquia e o resultado você já sabe, muitas almas se rendendo ao Senhor. A teologia, o encorajamento desses dois formou a base para o ministério glorioso naquele lugar. Na carta aos Romanos, no capítulo 16, se você quiser acompanhe na sua Bíblia, foram citados 26 pessoas por nome e 2 anônimos. Paulo encerra esse capítulo com saudações de 9 cristãos que estavam com ele em Corinto quando escreveu a carta. Para esse líder, ganhar almas era tão importante quanto fazer amigos. Faça amigos. Valorize os relacionamentos. Nosso mundo usa as pessoas e valoriza as coisas e despreza a Deus. Nós precisamos amar as pessoas, usar as coisas e honrar a Deus. Jesus enviou seus discípulos para ministrarem em pares. Marcos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz, chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Tenho aprendido que liderança não se exerce na solidão. Alain Brizotti cita um provérbio italiano que diz, amizade que termina nunca começou. As pessoas sempre têm armazenadas dentro delas o que o líder precisa. Líder precisa de pessoas, precisa de amigos. Paulo reconheceu isso desde quando se converteu ao Senhor. Já falamos sobre isso. Cristianismo é compartilhar e aceitar a colaboração das pessoas. Deus levanta alguém para te ajudar, Deus te usa para ajudar alguém. Meu irmão, antes de você reclamar que não se tem amigos, se avalie, se examine, seja amigo. O início da chamada de Paulo, eu concluo que ele teve a casa de Judas, Ananias, Barnabé. Sempre haverá alguém próximo a você, próximos a nós, para que possamos ajudá-los a crescer. Se cristianismo é compartilhar e aceitar a colaboração dos que dispõem a nos ajudar, nós também precisamos nos dispor para ajudar as pessoas. Paulo amava e era amado. Quando uma multidão enfurecida se levantou contra ele depois de sua pregação, sabe quem ajudou ele? Alguns discípulos o protegeram. Até as autoridades da Ásia se esforçaram para defendê-lo. Na sua pregação de despedida em Mileto, recebeu abraços e beijos, regados com lágrimas. Chegando em Roma, agradeceu a Deus por encontrar seus amigos e irmãos em Cristo. Anote, Atos 19, do 30 ao 31, 20, versículo 37, e Atos 28, versículo 15. Paulo chorava nas despedidas. Paulo, quando saía de um lugar para o outro, as pessoas insistiam para que ele não fosse. Por quê? Se a sua ausência não é notada, é porque sua presença nunca foi desejada. As pessoas queriam Paulo por perto.
Versículo de número 36 e 37 diz que levantaram um grande pranto quando Paulo estava se despedindo. Atos, capítulo 20, versículo 36 e 37. Paulo já havia interrompido um sermão para ajudar o jovem Eutico. Acompanhe na sua Bíblia, Atos, capítulo de número 20. Ele entendeu que uma pessoa caída foi mais importante do que a continuação de sua mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 7, ele desceu os 3 andares, os degraus de 3 andares, para abraçar o morto e ministrar a vida sobre ele. Paulo ministrou vida a Eutico, um simples escravo jovem. Paulo ministrava cura aos doentes. Olha o que a Bíblia diz. Estava assentado em Listra um homem leso dos pés, coxo desde o ventre, o qual nunca tinha andado. Paulo, fixando nele os olhos, lhe perguntou: tens fé para ser curado? E então Paulo disse em alta voz: levanta. Atos capítulo 14. Paulo ministrou vida ao Eutico, ministrou cura a esse doente. Paulo ministrou liberdade, libertação aos prisioneiros de Satanás. Atos capítulo 16, do 16 ao 18, ele ministrou libertação naquela moça possessa por espírito maligno. Paulo instruía os novos na fé. A Bíblia diz que ele havia anunciado o evangelho na cidade, tinha feito muitos discípulos. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Paulo se mudava de um lugar para o outro quando sabia que naquele outro lugar havia alguém que dependia da sua ajuda, da sua instrução. Paulo valorizava as pessoas. Uma irmã em lágrimas disse ao pastor Hernandes Dias Lopes as seguintes palavras: pastor, eu valorizo muito o seu abraço na porta da igreja, porque é o único abraço que eu recebo na semana. Amados, Paulo entendeu que a facilidade para se ter amigos é ser amigo. Paulo era um líder acessível às pessoas. As pessoas conheciam bem Paulo e seu ministério. Ele não era uma celebridade remota ou um líder indiferente. Ele andava entre os cristãos e os servia. Fazia amizades com as famílias de quem o seguia. Os irmãos compreendiam suas palavras e confiavam nos seus motivos. Não aceitava ser líder distante e secreto. O endereço de Paulo era conhecido. Paulo era real e acessível. Não se sentia um chefe sobre as pessoas porque era um pastor entre as ovelhas. Paulo não se sentia chefe entre as pessoas porque era um pastor entre as ovelhas. As pessoas querem estar perto do Senhor, querem conversar com o Senhor, querem seu abraço, querem um aperto de sua mão, pastor. Você não é estrela. Estrela só brilha quando o sol deixa de brilhar. Você precisa das pessoas. São elas que oram por você. São elas que pedem a Deus que te use sempre. Aos Tessalonicenses, Paulo comparou seu ministério a uma mãe que cuida das necessidades dos seus filhos. Abra, por favor, sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Paulo, quando vai ensinar a essa igreja sobre amizade, sobre seu ministério pastoral, ele diz as seguintes palavras: fomos, ele e os que estavam com ele, brandos entre vós, como uma mãe que cria os seus filhos. Olha como Paulo amava as pessoas.
as chamava de filhos. Aos coríntios, comparou seu ministério ao pai que cuida e a mãe que gera. 1 aos Coríntios, capítulo 4. Vamos meditar nessas verdades. Versículo 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, ou aios, ou pessoas que os direcionavam em alguma coisa ou a algum lugar, contudo, não teríeis muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus, irmãos. Ele olhava para as pessoas, pastores, e dizia: eu gerei vocês, eu senti dor por vocês. Você sente dor por alguém? Ou você isola de você as pessoas que te causam dor? Primeira dor que você sente por alguém, você as despreza, mas é na dor que a mãe gera. Pai, cuida desse filho. Líder é pai. Pela igreja na Galácia, o carinho de Paulo foi semelhante à igreja de Corinto e à igreja em Tessalônica. Gálatas 4:19. Abra sua Bíblia, marque Gálatas 4:19. O que é ser um líder entre as pessoas? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele é um líder que se compara a uma mãe que quer o amadurecimento dos filhos. Esse líder, destemido e corajoso, também tinha afeto pelas pessoas. Sua bondade era confirmada por pequenos atos de bondades e palavras de apreciação. Paulo não explorava as pessoas. Atos capítulo 20, do 33 ao 38. Vamos ler, é forte demais. Atos 20, do 33 ao 38. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, se pôs de joelho e orou com todos eles, e levantou-se um grande pranto entre eles, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Paulo não explorava essas pessoas. Paulo não usava as pessoas para edificar seu ministério. Paulo usava seu ministério para edificar as pessoas. Existem líderes que não enxergam pessoas, enxergam bolsos ambulantes, escadas de pele humana. Perderam a sensibilidade. Amado, amada, Paulo não era tolerado, era desejado. Ele vivia o significado do nome Saulo, desejado. Paulo tinha a flexibilidade do ir e vir, compreendia e buscava parceria do outro. O testemunho de Paulo mostra que ele era liberto da cobiça. Pastor, líder, para de ver as pessoas como bolso. Para de ver as pessoas como escadas para você subir na vida. Cada um dá o que tem. Deus acredita que você tem algo a fazer por essa pessoa. Cobiça é um laço que tem derrubado muitos líderes.
Trata-se de um anseio profundo e controlador por aquilo que os outros têm e por mais daquilo que já têm. A cobiça nos torna poços sem fundo. Nessa fraqueza, muitos roubam, mentem, matam para conseguir o que desejam. Nas qualificações para a liderança, a Bíblia declara expressamente que o líder deve ser controlado, sem ser avarento. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, Paulo escreve dizendo que o obreiro não pode ser espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, nem avarento. Muitas amizades são perdidas por causa da avareza, por causa da cobiça. Porque se percebe que os senhores não estão querendo as ovelhas, mas simplesmente a lã das ovelhas. Cuidado. As pessoas te observam. Não são apenas observadas por você. Que Deus derrame amor no seu coração. Que Ele te ajude a crescer na palavra como Paulo crescia, ao ponto de dizer as seguintes palavras: que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. É algo contínuo o amor de Deus ser derramado em seu coração.